Atualidades Pampa, o seu encontro com as notícias que marcaram o dia e que vão marcar e vão estar presentes em todos os programas de rádio, de televisão, os telejornais, os jornais impressos, os portais de notícias. Mas aqui ela tem comentários, ela tem descontração, ela tem bom humor, ela é tratada da maneira que você gosta. Aceite nosso convite, fique conosco, estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Pois é, conseguimos chegar aqui todos com ventos e coisas e tudo. Hã? É, como é que estás a tua voz, amiga? Tô indo. Tá, mas tá indo. Pior se estivesse parada, né? A voz tá bonita. Tá bom. Mas tem uns que ficaram pelo caminho, né? Alguém esperava essa derrota? Só o Vitorino não esperava. Ficou durante mais de um mês me dizendo diariamente no programa de grande audiência da Pampa que o Eduardo Cunha tinha segredos, que ia conquistar, não conquistou nada. Eu achei que ele tinha um gato morto. Não tinha, não. O gato tava morto mesmo. Que coça, hein? Pô, mas aí tu não acerta nada, 400, nem meu amigo. 400. Bom, você quer errar no loteria esportiva, dá um cartão pra me marcar. Não acerta nada, hein? 450 a 10. Olha. Que é isso? Acho que nem ele imaginava isso. Ele imaginou. Dona Magda, eu só queria fazer um pequeno drops em relação a Eduardo Cunha, mas antes disso eu quero dedicar minha participação aqui hoje a Alexandre Diamante, que faz um ano falecimento. Nosso grande amigo, dia 13 de setembro, que nos deixou depois de um grande colapso, um problema de saúde no final de semana fatídico, aquele de setembro. O episódio de Eduardo Cunha, ele me lembra muito Pompeu no Senado romano. As pessoas criticam o Eduardo Cunha, lá no fundo elas têm um pouco de covardia e algo de mediocridade. Por quê? Porque sem Eduardo Cunha, Dilma continuaria lá. Não teríamos impeachment sem Eduardo Cunha. Ele foi valente para peitar. A desculpa dos medíocres foi corrupto, roubou, num país que todo mundo está roubando. Então todo mundo devia ser defenestrado. Ninguém foi até agora. Agora Eduardo Cunha foi. Eduardo Cunha foi Pompeu. Ele pagou com a vida os erros de Crasso. Por isso que os romanos diziam os erros de Crasso. Os medíocres falam de Eduardo Cunha, mas ovacionam o Temer e amaldiçoam Dilma. Que Dilma só caiu por causa de Eduardo Cunha. As pessoas têm que ter um pouco mais de valentia e ser menos covardes. Porque ele roubou, ele tem que ir pra cadeia. Isso é muito simplista. Ele foi covarde ou digno, pouco importa. Mas se o Brasil virou uma página, deve ser Eduardo Cunha. Se existe alguma coisa contra o presidente Michel Temer, tem que haver denúncia, tem que haver um inquérito, tem que haver a denúncia, o primeiro inquérito policial, depois tem que haver a denúncia do Ministério Público, e tem que haver encaminhamento e abertura do processo do Poder Judiciário. Ele ontem se defendeu, era a única alternativa que ele tinha, mas ele não explicou de onde é que surgiu o tal do dinheiro do trust, caiu do céu, brotou da terra, e não apresentou uma nota da tal de venda de carne enlatada que deu origem ao dinheiro. Por que ele não apresentou as notas? A documentação veio da polícia da Europa, tudo documentado. Ele entrou na jogada, vou resumir, ele entrou na jogada que foi ofertada a vários deputados que não aceitaram. E ele aceitou o dinheiro porque ele precisava de dinheiro para financiar algumas campanhas e formar o seu curralzinho, que se sustentou enquanto ele teve poder. Quando viram que estava minado, correram fora do navio, se jogaram na água e ele ficou como comandante, naufragando, até o fundo. O que você estava dizendo, Gustavo, quando o Chicão estava falando? Eu acho que o Chicão usou uma expressão um pouco forte, de chamar de medíocres e covardes quem criticava o Eduardo Cunha. Porque o Brasil inteiro criticava o Eduardo Cunha, o Brasil inteiro queria ver o seu Eduardo Cunha fora. Porque ele é um corrupto, ele é um corruptor, ele é um mafioso. E uma pessoa defender o seu Eduardo Cunha numa hora dessa
só dá a entender que existe algum tipo de identificação. Não, E a aí, identificação com a coragem que ele teve. O senhor falou... Coragem que não teve o senhor falou, eu ouvi o senhor, nem Afonso Mota e Pompeu de Mara. Eu ouvi o senhor, o senhor me ouve. Que votaram contra. Não, senhor. Esses não são gaúchos. O senhor falou contra quem... Não, mas Acho, falta contra coragem. Mas olha, vocês estão se ofendendo. Eu falo contra o Eduardo Cunha porque ele é um corrupto que ficou provado e foi punido por isso. E o senhor não tem o direito de chamar de covarde e de medíocre quem criticou o senhor Eduardo Cunha. Porque eu critiquei, não sou covarde e medíocre. O covarde e o medíocre é o que se esconde atrás de uma figura dessa querendo aplaudir um marginal. Mas eu não sei, desculpa, mas eu não vi ofensa nenhuma. Acho que ele fez uma. Ele fez uma alusão à história. Você quis que defende Afonso Mota e Pompeu de Matos, serve o chapéu. Eu disse covarde. Quem é que defendeu Eu não sei, eu só estou dizendo. O senhor não pode atirar o chapéu no ar, porque isso é irresponsabilidade. É que é muito fácil queimar Eduardo Cunha, mas na hora do impeachment não tinha ninguém. Pois eu falo mal do senhor Eduardo Cunha porque acho que ele é um bandido e foi punido por isso. Quem conhece a história de Eduardo Cunha pode reafirmar e referendar o que disse agora o nosso Gustavo. Qual é a tua opinião, Carla? Eu penso que politicamente correto malha o Eduardo Cunha. Eu penso que a limpeza começou a ser feita e começou a ser feita com o mais alto posto da República, que é o de presidente da República. Começou com a presidente Dilma e acabou chegando a Eduardo Cunha. Inevitavelmente existem realmente muitas provas contra Eduardo Cunha. Não posso discordar do Chicão Tofani que Eduardo Cunha teve um papel sim muito importante na hora de vir a cassação da perda da presidente Dilma Rousseff, mas não é porque ele é bonzinho, é porque ele não se acertou, na minha visão, no meu ponto de vista, ele não se acertou com a presidente Dilma e com alguma turma, deu um desentendimento, começou um jogo de braço. Que bom para nós brasileiros, que agora estamos livres da presidente Dilma, que foi no mínimo incompetente, e de Eduardo Cunha, que é um grande ladrão. E que venham os próximos, aqueles que roubaram do povo, que colocaram dinheiro no bolso, daquele dinheiro que está faltando para a saúde, que está faltando para a educação, que se beneficiaram, que só pensam neles, que sejam os próximos a cair. Se Renan Calheiro... Deixa só o Mário também dar a opinião. Se Renan Calheiro diz que quem... como é que é? Que quem... Como é que ele falou hoje, hein? Ele disse... Que tá aqui. Mas quem planta vento, colhe tempestade. Assim que a tempestade... Que os ventos que cheguem em Renan não se transformem em tempestade. Ironizou o deputado cassado Eduardo Cunha sobre o seu colega Renan Calheiros. Ele sabe muita coisa. Eu só quero que o Marne também participe, só um pouquinho. A verdade é o seguinte, o que é a política? A política é a arte de você comandar homens que acreditem em você, que aceitem a sua proposta. Eu conheci Eduardo Cunha no Rio de Janeiro, ele ainda magro, ele era magro, etc. E ele é radialista, para quem não sabe, ele é radialista. Através de um querido amigo chamado Chico Silva, foi deputado pelo Rio de Janeiro, e que comprou a Rádio Jornal do Brasil, AM na época. Foi a primeira rádio que o Eduardo Cunha trabalhou. Então eu conheci nessa época, 20 anos atrás, quase 20 anos atrás exatamente. E ele se aproximou, ele tem uma conversa leve, ele é insinuante, ele fala próximo, ele é uma pessoa carismática, indiscutivelmente, e é muito ágil com o seu cérebro. Ele é muito inteligente. Ele é inteligentíssimo, ele fala inglês com fluência, conversei com ele diversas vezes, e eu nunca pensei que ele fosse ter essa carreira fantástica que ele teve. Ele é articulado, né, Mário? Totalmente articulado. Outra coisa, em nenhum momento ontem no seu depoimento, na sua declaração, ele mostrou medo, ele não teve medo, ele expôs o seu projeto com bastante clareza, ele teve uma nitidez naquilo tudo que ele falou. Mas aplaudir um bandido? Ai, não é isso. Não é isso. Claro que ele tem que ser condenado, tem que ser preso, mas ele é um cara que vai pra história, porque ele foi valente na hora de fazer. Não vai nada. Quero dizer, é muito simplista esse comentário do Vitorino, é comum. É mal, prende, é bom, fica. Ninguém pode dizer que um homem que
alçou a posição que o Eduardo Cunha que fez tudo era que ele burro. fez seja burro, Não né? é burro. Ele deu com os burros na água. Pablo Escobar era inteligente, Hitler era inteligente, Sim, quem Mussolini era inteligente, e nem por isso eu elogio qualquer um desses malucos. Mas Mas isso ele é falou isso é em relação a tio, Armando ele não Burdi. falou. Não adianta, que Já parei um pouquinho. é muito nada a ver. Tá, para aí, Cara, espere, muito nada a ver. respeitem, ao respeito, não vai acabar bem. O desentendimento do Eduardo Cunha, faço um parênteses. Quem quer conhecer o perfil e o caráter do senhor Eduardo Cunha, que examine a sua ficha nas funções públicas que ele exerceu no estado do Rio de Janeiro. E o rabo que ele deixou de suspeitas, de processos que foram depois esquecidos, mas botou a mão na grana do povo do estado do Rio de Janeiro. Carla referiu muito bem. Houve um desentendimento com a presidente Dilma. Eu pergunto, fora dos deputados do PT, quem não teve desentendimento com a deputada e com a presidência? Só que ele tinha a carta na manga, Agora, né? nós não podemos ele era, dizer... era quem estava coordenando a história, né? Ele que tinha na mesa dele os pedidos de impeachment. E ele realmente teve... Ele estava dando as cartas e jogando de mão, como se diz no popular. Teve teve coragem também, né? De colocar tudo, né? Teve uma pitada de vingança, mas ninguém pode afirmar, ninguém tem essa capacidade de futurologia em relação ao passado, que um outro presidente, imagine se estivesse um presidente do PSDB, do DEM, na Câmara. O que aconteceria a mesma coisa, haveria denúncia. Os fatos articulados pela acusação, a começar pela figura do grande advogado Miguel Reale Júnior, não é um advogado qualquer. Ele é um jurista, é filho de um grande Miguel Reale. Ele fundamentou. Quem conhece a biblioteca do Miguel Reale, que agora é do filho, que está aqui em Canela, pode dizer, pô, esse cara tem laço. Agora, um parênteses, tem fundamento, né? Pois não. Quando ele recebeu a denúncia, existiam 3 apontamentos. E um apontamento ficou de fora, que é com relação à Lava Jato. Então, ele aceitou a denúncia com relação às pedaladas fiscais e a mais uma. Eram 3. E deixou de fora a questão da Lava Jato também para se proteger. Claro. Porque sabia que naqueles outros 2 tinha material suficiente para derrubar a presidente. Claro. Mas, cara, aqui agora, também teve uma proteção nesse momento. O telespectador está dizendo aqui o seguinte: se não fosse Cunha, a Dilma estava aí. Os Afonso Mota, dos Pompeu de Matos, falsos gaúchos que não podem andar na rua, que votaram contra o impeachment, esses que são os bandidos da nação, que votam contra a nação. Olha, agora tem o seguinte: Cunha perde o direito de se candidatar, mas pode ser nomeado a cargo público. Isso, é verdade. Não, calma. Não, eu estou lendo aqui. Essa aí. Deputado federal fica cassado, fica inelegível pelo período remanescente do mandato e mais 8 anos. No entanto, lei não afasta os direitos políticos. Ou seja, o PMDBista não pode concorrer em eleições até janeiro de 2027. Entretanto, a cassação que torna inelegível, não há antecedente no Judiciário brasileiro admitindo a candidatura de parlamentar que tenha sido cassado em função do decoro e tal, barará, barará, barará. Embora a Constituição Federal não proíba alguém cassado por inelegibilidade de exercer mandatos administrativos no Executivo. Uma eventual nomeação pode ser questionada na Justiça, explica o Antônio Augusto Maier dos Santos, advogado e professor de Direito Eleitoral. É um dos maiores especialistas. O afastamento definitivo de Cunha da Câmara também implica mudança nas investigações que ele responde no STF. Ele perde o foro privilegiado. Isso porque a cassação acarreta na perda do foro privilegiado e tal, barará, barará. Mas ele pode vir a ser secretário de Estado, ele pode vir a ser diretor de autarquias. Ele Ninguém pode. convida mais ele. Não sei. Isso a gente não sabe. Não dá para botar. Estás fazendo um estudo de futurologia? Não aposta nisso. Não aposta nisso. Agora, eu recebi ontem à noite um pedido de ajuda. Na verdade, a pessoa pede que a gente faça um pequeno comentário aqui na bancada. Mudando um pouco de assunto, mas é um assunto que interessa a todos e vai cair como uma luva para o Chicão aqui e para o Gustavo Vitorino.
Estou muito revoltada, diz a nossa telespectadora e amiga Moraci. Levei meu marido no Hospital Banco de Olhos hoje, isto foi ontem, tá? Pois está com um problema bem sério de herpes zoster que atingiu um olho. Fomos na emergência, por sinal, um ótimo atendimento. Estacionei o carro em frente ao hospital onde havia mais 3 carros. Fiquei mais ou menos uns 50 minutos em atendimento. Quando saí, meu carro não estava mais lá. Susto, roubaram. Uma pessoa informou que foram levados pelo guincho da IPTC os 3 ou 4 carros que ali estavam. Fui verificar onde estava a placa de proibido. É uma quadra bem longa e está no início, ou seja, é para complicar mesmo. O estacionamento dessa rua é apenas de um lado, só para quem está no sufoco da doença. Aí entra o que vocês chamam de pegadinhas, tá? Porque há um ponto de táxi com placa referente. Que de sabor, diz ela. Saio com um paciente com dor, fiquei pouquíssimo tempo, estou sem carro, terei que saber para qual depósito foi recolhido, pagar o guincho, diária, multa, enfim. Que serviço eficiente, rápido e desumano, frente a um hospital com uma placa mal colocada. Não tem o que fazer mesmo, né? O trânsito de Porto Alegre é uma esculhambação. Então fica aqui e acredito que Aonde? esse... Em frente a que hospital, hein? No Banco de Olhos. Pô, ali na Avenida Ipiranga? Na Avenida Ipiranga? Lá na Avenida Ipiranga, onde não tem tumulto nenhum. Não, e assim, numa emergência do Banco de Olhos, quer dizer, que um lugar que teoricamente ninguém vai ali para passear, para namorar, quer dizer... Não é só isso. Não, eu estou concordando. Não tem movimento Se existe uma placa, essa placa não está bem colocada, teoricamente quem entra ali, assim como ela, entram as pessoas com algum paciente na emergência, então... Realmente, é um dissabor. Está mal estacionado, nós não estamos discutindo se está mal estacionado ou não. Está se pedindo só que seja colocada uma placa legal, pelo menos num lugar legal. Assim, pegando essa linha das pessoas que nos procuraram, e essa senhora me procurou através do Facebook, não foi ontem, e eu antes, quando o Vitorino também estava fora do ar, e pediu que eu comentasse com o Vitorino, que ele indicasse alguma coisa para ela. O que acontece com ela? E ela me escreveu de novo. Por favor, me atenda. Ela mora num edifício e tem um vizinho que recebe muitas pessoas a partir das 20 horas na casa dele, quase todo dia, e que eles fazem muita bagunça, e que eles usam drogas, e que faz muito barulho, e que tem música, e que tem isso, que ela está muito angustiada, preocupada com as pessoas que estão frequentando o edifício dela. Ela tem 69 anos, tanto é que depois do Atualidades Pampa, que ela não perde, ela sai de casa e vai dormir num familiar, porque não tem coragem de dormir em casa. Ela já procurou a síndica, e a síndica diz que não pode fazer nada por ela, que tem que ver com a locadora do imóvel, e que já falou com a locadora, e a locadora diz que não tem nada a ver com isso. O que ela pode fazer nesse caso? Não, tem coisas que, assim, a gente tenta entender, mas a melhor alternativa nessa hora é responsabilizar a quem de direito. A quem de direito se responsabiliza aí? Responde pra ela, por favor. Não, eu quero que você me diga. Não, eu não ouvi o quê? O proprietário do imóvel? Sim. Mas o que é? No prédio? Sim, é um problema no prédio. Quem vai responder é o proprietário do imóvel. Tem que buscar, então, com o proprietário do imóvel alguma alternativa. Uma alternativa. Agora, se é em área pública que tem um problema, é o poder público. Se é em área privada, é o proprietário do imóvel. Bom, então tem que procurar com o síndico do prédio. O síndico tem que saber onde é. O síndico disse que não pode fazer nada. É uma síndica. O síndico tem que tomar providência. Vamos deixar bem claro. Se é em área pública, é com o poder público. Se é em área comum do prédio, é com o síndico, com o condomínio, que é quem responde pelo mas então ela pode fazer uma notificação, alguma coisa assim, para deixar comprovado. E se for na área privativa, quem responde é o proprietário. Então, quem sabe, procura o proprietário ou faz uma notificação. Eu não posso fazer nada. Tu ficou bravo, agora tu sabe, quem sai na chuva sai para se molhar. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira, agradeço ao Cunha impeachment da Dilma. Gostaria que Vitorino tivesse esse tom condenatório também com o Renan, que é mega protegido no Senado e STF. E não estou defendendo o Cunha. O Vitor Hugo também diz o seguinte: o Vitorino gosta mesmo de defender o Gerdau, que sonegou bilhões, e o Marco Maia, que agora foi citado pelo Léo Pinheiro,
que citou o Marco Maia, o Léo Pinheiro da OAS também, que citou, é o que eles estão reclamando. Mas aonde que essas pessoas tiraram isso aí? Bom, não sei. Da onde que tiraram essas bobagens? Aqui, ó, ou o senhor assiste o programa... Para, não briga. Peraí, você pediu para me dar opinião, eu vou dar opinião. O senhor assiste ao programa e acompanha as minhas opiniões e não fica pensando uma opinião isolada. Se o senhor gosta do Eduardo Cunha, esse corrupto que foi caçado ontem e que agora o Sérgio Moro, mais cedo ou mais tarde, vai mandar pra cadeia, eu respeito o senhor. Agora só respeito as minhas opiniões. Eu tô cansado de dizer aqui, ó, pegamos a Dilma, pegamos o próximo agora é o Renan, vamos pegar o Renan. Aí o senhor vem dizer que eu gosto do Renan, defendo o Renan. Da onde o senhor tirou que eu defendo o Gerdau? Onde o senhor tirou que eu defendo o seu Marco Maia? Onde o senhor tirou isso? Não, Gerdau, uma vez nós fomos criticados eu disse aqui, porque quando que a maior metalúrgica brasileira é a mais internacional das metalúrgicas brasileiras. Nós lamentamos as Elotes, isso nós não podemos negar. Sim, mas eu não. Lamentamos. Eu e o Gustavo Vitorino sim fizemos isso. Ele que, se for constatado, que pague na justiça. Responda na justiça e Boa noite. Hoje é lei do Dia Nacional da Cachaça, foi marcado por uma operação da Polícia Federal para desarticular uma quadrilha que supostamente fraudavam urnas eletrônicas. Se esta se confirmar, é uma bomba em ano de eleições. Quem confiará? Seu Manuel Azevedo, eram uns vigaristas que estavam tentando vender essa informação. É isso, Armando Burti? Não sei se é sobre isso que tu tem aí também. Eu quero dizer que tu tens aí? Mandei um WhatsApp pro Vanderlei Capelari, que é o presidente. Eu tentei falar com ele na vinda para cá, ver se ele te responde. Eu mandei um WhatsApp agora para ver, narrando o episódio do Banco de Horas. Eu liguei para ele na caminha e ele não me atendeu. Devia estar em operação. O que você acha que ele vai te dizer? Um desses não, prefeitos. Eu estou sugerindo que coloque. Eu ando pela cidade. Que melhore a placa, né? Eu vou dar um exemplo. Na rua São Manuel, entre a Cabral e a Travessa Helena Esperot, que é uma possibilidade de desvio, a entrada da Mariante, estacionamento dos dois lados e só passa um veículo. Tem lugar para. Mas tem duas mãos. Então essas correções têm que ser feitas. Quem tem que fazer são os usuários, né? Quem dirige ou quem é passageiro tem que ligar para a PTC e dizer, olha, precisa corrigir isso aí. Se não corrige, tem que repetir. Eles têm que corrigir. A PTC existe para isso, para ordenar o trânsito da cidade. Inchar carro na frente do banco de óleo. Incharam os 3 carros que estavam. Não é Ipiranga, na Vila Ipiranga. Vila Ipiranga, foi o que eu disse. Na Vila Ipiranga. Pô, sabe, os caras não tem o que fazer. O trânsito de Porto Alegre tá uma bagunça, uma esculhambação no centro. Os caras param aqui na terceira perimetral, tem caminhão parando em fila dupla na terceira perimetral, provocando congestionamento. Não tem um azulzinho para olhar isso. Aí eles vão inchar carro. Bom, hoje nós começamos o programa com o pé esquerdo, agora nós vamos adiante. Agora sobrou para ti, Carla Krieger. Posso falar antes? Pode falar. Sobre a questão do prefeito, né? Que a Magda falou da urna eletrônica, enfim, né, que foi realizada essa operação hoje pela manhã. Um prefeito foi procurado para fraudar a urna eletrônica, com essa proposta de fraude. Ele, então, foi até a polícia, avisou a polícia que tinha sido procurado, e a polícia começou a fazer um monitoramento dessa quadrilha. Quer dizer, eles deram corda para a quadrilha. O prefeito continuou, né, se comunicando como se tivesse interessado. A polícia foi dizendo, foi conduzindo isso do prefeito, até que chegaram na tal da quadrilha. Realmente fica uma dúvida, já tinha uma dúvida, a urna é segura, a urna não é segura, a urna não dá um comprovante. Quais são os países que adotam a urna eletrônica? Por que o Brasil adota a urna, entendeu? Então, quer dizer, as questões já eram muitas. Eu acho que realmente elas se ampliam nesse momento. Você sabia que o fabricante de urnas eletrônicas brasileiro está sendo processado nos Estados Unidos? Tem um técnico que diz que a urna é muito segura, que fazem vários testes, mas mesmo escutando esse técnico, eu ainda... Mas a urna o problema não é a urna, é a comunicação entre as urnas e a remessa de dados. Ali é que fica a sacanagem. A sacanagem é na totalização. A urna é segura. Se botar uma urna aqui, tá, e fechar como ela deve ser, não tem como entrar. Ela é muito bem fechada, a urna. O problema é que a urna é parte de um sistema, e o sistema é frágil. O sistema como um todo, a comunicação entre as urnas, entre a central, a totalização, como é que é feito, de que forma é feita, esse sistema é que é frágil. Pode, manda. Não, agora eu já passei por ele. Depois que eu achar, eu falo de novo. Eu estive no Tribunal Regional Eleitoral e conversei sobre esse episódio.
A conclusão que eu chego é o seguinte: deveriam prender os que entraram no canto da sereia, né? Porque é um absurdo, é uma gangue que se organizou, é 171, né? Direto. Mas quando eu vejo levantar suspeitas sobre a urna eletrônica, eu chego à seguinte conclusão: não há sistema seguro no mundo, porque maior escândalo do que as eleições dos Estados Unidos, onde cada estado tem um sistema e as fraudes em várias eleições, sobretudo na Flórida, estão mais comprovadas. Quem lembra, e o Marne acompanhou como jornalista, radialista, quando as urnas eram apuradas ou no Cais do Porto ou no Gigantinho, em que faziam aquela contagem manual e tal, e quando um partido não estava, tinha que ter fiscais olhando, e no preenchimento dos relatórios manualmente, fraudes horrorosas. Esse sistema era bom. Era bom. Então tem que voltar. Gilberto Weber, desde o início do programa tem uns telespectadores. Desde o início do programa tem uns telespectadores tentando nos dizer, eles estão mandando e-mails, mas aí o programa já começou atravessado, falando de um tiroteio em Alvorada. Em frente ao shopping, né? Tá. Em frente ao shopping. Morreram algumas pessoas e a polícia está em perseguição no local. A batata está assando. No final do programa agora, eu recebi 2 e-mails e mandaram inclusive vídeos. Um rapaz estava no trânsito, mandou um vídeo do tiroteio. Isso. A informação que eu tenho por aqui é que é um tiroteio em Alvorada, uma tentativa ou um assalto nas lojas Labs, e 3 bandidos foram mortos. É o que eu tenho aqui do que a pessoa escreveu. Não sei se isso já tem alguma outra coisa. Não, está mais atualizada essa informação, porque quando eu recebi a informação, eram 2 mortos, um tinha sido ferido, estava sendo removido. Então já morreram. Urna eletrônica que não emite recibo do voto não merece confiança, é o que diz o Eduardo Ferreira. Essa questão já foi muito discutida. Eu participei de seminários com especialistas na área de eletrônica, informática e juízes e magistrados da área do direito eleitoral, e o fato de registrar um nome e sair o recibo não é uma prova, mas pode também, com o recibo impresso, ocorrer uma falsificação. Pode, tudo pode. Agora, os sistemas de checagem da urna eletrônica, elas são rigorosas. Eu acompanho desde que ocorreu a primeira experiência foi em Caxias do Sul. A primeira aplicação para valer foi em Brusque, em Santa Catarina. Eu estava morando em Santa Catarina. Então não há dúvidas. Claro, sempre vai haver. Mas enquanto não encontrarem um sistema melhor, os juízes acompanham esse momento, só para concluir, este momento que o Gustavo muito adequadamente levantou, não há problema na urna eletrônica, porque ela é completamente isolada, ela não se comunica com nada. A dúvida é no momento da transmissão dos dados para o TRE. Ali pode ocorrer, pode, o juiz está ali, os funcionários da Justiça Eleitoral estão ali, se eles são suscetíveis de fraude, bom, aí é outra conversa. Eu não acredito. Aqui no WhatsApp tem uma colaboração com relação ao caso do vizinho que faz muito barulho, que recebe muitas pessoas. Muitas pessoas. É contravenção penal, segundo o nosso telespectador. A ação pública é incondicionada e a pessoa deve ligar e solicitar a viatura e exigir a lavratura de termo circunstanciado com o Estado como ofendido. É o que diz aqui. Você tem direito a dormir, né? De repente é uma alternativa. Chama a polícia. Tenta. Se a polícia for chamar para cada vizinho barulhento, falta. Bom, não, mas diz que é um pouco mais que isso, né? Que recebe várias pessoas, que as pessoas que entram e saem. Quem tem que resolver nas áreas comuns, esse barulho, a circulação nas áreas comuns, é o condomínio. O síndico tem que tomar uma atitude, ver as regras do condomínio e aplicá-las. Esse apartamento que tem tumulto lá dentro, se serve para algumas coisas pouco recomendáveis, tem que procurar o proprietário desse imóvel e ele pode ser responsabilizado. Não mudou nada do que eu disse. Dona Magda. Pois não. Eu gostaria de falar a respeito de um grande problema internacional, que é a doença, ou a pseudodoença da senhora Hillary Clinton. Isto aí está causando na imprensa americana e todos os americanos um grande trauma. Porque até agora, embora a sua médica particular tenha dito que ela tem uma pneumonia, que ela está descansando, que ela está se recuperando, estão exigindo que médicos assegurem a sua condição
física para que ela possa ocupar, no caso de eleita, a presidência dos Estados Unidos. O senhor Donald Trump disse que também está preocupado, evidentemente que ele não está preocupado, ele tem 70 anos e ele prometeu apresentar laudos médicos, exames que ele fez agora, para comprovar a sua boa saúde, que é necessária, evidentemente, para quem aspira à presidência da República, à presidência dos Estados Unidos. O outro aspecto importante, neste caso da doença da senhora Hillary Clinton, é que ela nunca aconteceu na história dos Estados Unidos de um candidato à presidência, em um mês e pouco antes das eleições, 2 meses antes das eleições, declinar de ser candidato à presidência dos Estados Unidos. O partido, neste caso, teria que escolher, pelo menos os experts americanos dizem, escolher um membro do partido que tenha ido para a final, que seria, no caso, o Bernie Sanders. Eu não acredito, sinceramente, que a Hillary Clinton vá desistir. Inclusive, para o Donald Trump, isto é excelente, porque ela não terá, segundo os comentários da imprensa americana, condições de bater com ele nos debates, nos 3 debates que serão realizados antes das eleições dos Estados Unidos, que deverão decidir e definir quem será o presidente ou a presidente dos Estados Unidos. Efeito no Rio Grande do Sul. Gustavo Vitorino vai perder a aposta para Chicão Tofani. E arrumar a gola da camisa, que não é o microfone, não é o casaco, não é a gravata, não é a gola da camisa aqui do lado direito que está para fora do casaco. Dizendo que eu, Vitorino, tu fica ao invés de olhar para mim, tu olha para eles. Magda, o pessoal está pegando o pé, diz que eu, Vitorino, cada um tem o seu corrupto. Não, e tem uma coisa assim, ó, tem uma coisa assim, ó. Deixa eu tentar. Diz que viu uma entrevista. Deixa eu tentar organizar as coisas aqui. Que o Marco Maia era injustiçado. Acho que cada um daqui. Eu disse que se ele acho que cada um aqui entrou com. Minha posição é essa, amigo. Eu não tenho bandeira. Pra mim, pode ser meu amigo. Se for ladrão, que responda na justiça. Cada um com seus ladrões e seus corruptos preferidos. Só que tem o seguinte aqui, ó, as pessoas acabam dando as suas opiniões e passando um pouquinho dos seus limites, né? Nas maneiras que se manifestam, com relação a um, com relação ao outro, com relação à minha posição. Então eu quero dizer o seguinte: vocês podem também fazer o programa que vocês quiserem, comprem um espaço e façam o programa que vocês quiserem. Agora, aqui, o programa é assim. Quem tem vontade de ter um programa de televisão, faça um programa de televisão. Aqui é assim, tá entendido? Agora, para acalmar os ânimos de todos, a minha dica de hoje é fazer o que eu faço. É por isso que eu consigo estar sempre bem assim. É ter uma noite de sono tranquilo, com belos sonhos, deixar a cabeça leve, os pensamentos em harmonia. Não tem milagre nenhum. É só ter um travesseiro ideal, legal. E sabe como é que eu descobri esta maravilha? Facilíssimo. Fui na Sleep Shop. Eu sabia que existia, sabia onde era, na 24 de outubro, número 1363. Aí entrei lá, sei quem é o dono, é o Rogério, é a Denise, e fui conversar com eles, pedi uma dica. A dica de uma noite de sono, para acordar no outro dia legal, com a cabeça leve. Pois eles me indicaram os travesseiros de látex, que eu já tinha comprado um colchão com eles, mas faltava ainda alguma coisa. E os travesseiros de látex são anatômicos, são super confortáveis, eles são antiácaro, eles mantêm uma temperatura agradável e o que é muito importante, eles não esquentam. Ah, mas eu já tive... Não, o que você teve, esquece, eu também tive. Mas é uma nova geração de travesseiros e eu quero dizer que a partir daí eu só durmo com travesseiros de látex. E esses desse estilo, dessa marca que a Sleep Shop tem. Foi uma verdadeira revolução na minha vida e principalmente no meu sono. Faça como eu, tenha todo esse conforto também. E tenha essa paciência, esse bom humor que eu tenho. Passa ali na Sleep Shop, toma um cafezinho com o Rogério, com a Denise, bate um papo, aprenda uma série de coisas que são legais para uma boa noite de sono. Ou se você preferir, você liga para lá, 33 30 15 92 e peça o travesseiro da Magda Beatriz. É mais fácil, não precisa gravar muitas coisas que eu digo. Peça o travesseiro da Magda Beatriz e durma feliz. Você merece dormir bem assim como eu. Durma com o travesseiro da Sleep Shop. Magda, eu quero destacar, talvez, fala, querido, o capítulo Eduardo Cunha, a manchete, a melhor manchete... Não, até podemos falar mais, mas só vai ser no rádio, o ritmo que nós queremos. A melhor manchete dos jornais brasileiros hoje
uma foto do Eduardo Cunha, uma cara de tacho. A manchete do Correio Brasiliense é: o malvado virou suco. E abaixo uma foto da ministra que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, e a manchete secundária é: viva o povo brasileiro. Escuta, voltando sobre os vizinhos barulhentos, aqui o seu Ademar Leiria. Pegou. É tanto vizinho barulhento que pegou. Ele diz, lá no Rio de Janeiro é normal chamar a polícia para vizinhos barulhentos, tá? Depois teve uma outra pessoa aqui que também chamou os vizinhos, me disse que pode chamar os vizinhos barulhentos. Eu acho que foi o seu Emílio Esteves aqui, ó. Chama a brigada para coibir. Eu quero dizer aos senhores que a brigada não pode passar da porta, do portão da rua. Eles não podem passar. É verdade. Não pode. É área privada. Eles não podem passar, gente. Eu sei por experiência própria. Eu já tive um problema no meu prédio de ex-marido que entrou para pegar carrinho, reboque. Existe uma exceção. Existe uma exceção que é a grave ameaça. Mas aí é outra coisa. Sim, olha bem, grave ameaça. Barulho não é grave. Barulho não, mas aí ela tá dizendo que eles usam drogas e tem uma série de outras coisas. Mas mesmo assim eles não entram. Isso é a palavra dela contra. Aí a polícia vai, chuta a porta dele, não tem nada lá dentro. E aí como é que vai ser? Eles não entram. Eles não entram. Aquela coisa assim, ó, por exemplo, uma vez estava saindo fumacinha da casa não sei de quem, tá? Aí nós, é fogo? Chamamos os bombeiros. E aí, se não tem alguém que autoriza a desmanchar a porta, eles não desmancham a porta. Não é. Deixa ficar um pouco evidente. Não, né? Exato. Derruba entendeu? A porta, não é assim, não. É muito complicado. Dá ensejo a um inquérito, e eu já disse aqui, repito, o que infelizmente acontece. O soldado da Brigada Militar tem que pagar do seu próprio bolso o advogado para defendê-lo. Mas eu quero chamar a atenção diante desses episódios que são tão comuns de perturbação dentro de um condomínio. Quando o imóvel é novo e está sendo elaborado o estatuto do condomínio, não, pega aí na internet e tal, copia. Não. Tem que prever com muito cuidado a existência de punição para quem perturbe a ordem através do som tá alto, festinha, briga e tal. Isso aí tem que estar com multas pesadas. E para quem já mora num condomínio que tem bastante tempo, já existe, façam a alteração do estatuto, peçam para um advogado para providenciar e punir, porque a simples existência da punição dentro de um artigo do estatuto do condomínio com toda certeza vai coibir esses desmandos, porque a começar pelo fato de que perturba o sossego das pessoas que têm, no mínimo, o direito de dormir com tranquilidade. A Nilza de Torres escreve aqui no WhatsApp: com relação ao carro guinchado no banco de óleo, deve ter ocorrido porque tem estacionamento no local, que é muito caro. Quem não quer correr este risco tem que acabar pagando. Aí é a máfia do estacionamento. Aí é a máfia do estacionamento. Pois é. Mais um agravante. Temos que falar com o Vanderlei Capelari, o que ele diz. Que acaba de responder pelo WhatsApp. Eu mandei a ele a seguinte mensagem: telespectadora do Atualidades Pampa reclama que teve o carro guinchado diante do banco de óleos, disse que a placa de proibição está distante, era um atendimento de emergência do seu marido. De noite, a pessoa chega apavorada. Claro. E aí o Capelari respondeu: boa noite, Armando, vou verificar, abraço. Certamente que amanhã nós teremos ele nos diz o pronunciamento oficial. Que bom. Eu tenho outro... Nisso, não, eu só gostaria... Posso falar? Pode. Eu só queria... Pode falar, que hoje pela manhã, bem cedo, como de hábito, eu fui no centro, peguei toda aquela chuva no centro. E, para meu desgosto... Aí olha que às 7 da manhã chovia muito. Para dividir com o senhor. Eu também estava na rua, mas não estava nem faturando, nem buscando a férias. Ele é meu advogado. Mas... E é impressionante. Contra ele, eu tô segurando. Eu vou comprar uma batera. Uma batera é um pequeno barco que se usa lá em Santa Catarina, que também é chato, uma espécie de uma chata para andar no centro. Porque a água, ela vai mais ou menos uns 20, 30 centímetros de altura. Então não há como a pessoa não ficar toda encharcada. Eu vou comprar galocha. Acho que nem existe mais galocha para vender. Não existe. Claro que existe. Tem os personagens galocha. Em 84 terminou a fabricação. Não quer saber de fecha, para entrar água dentro do sapato, as pessoas destruídas, as pessoas, tinha uma senhora coitadinha que queria atravessar, mas como é que eu vou atravessar? Mas eu não sei, minha senhora, como a senhora vai
vai atravessar ela a queria rua que da pegasse praia. ela no colo. Não, mas eu não tenho mais força. Não, mas olha que devia ter feito aquilo, a pessoa tira o casaco. Claro. Aí, o que acontece? O que acontece? Porto Alegre continua sendo uma cidade abandonada. Tá aí, tem que melhorar. Não sei o que eles vão fazer. O centro de Porto Alegre, vou dizer aquilo que eu já disse 100 vezes aqui, virou um lixo. As pessoas dormindo na rua, sujeira, as pessoas defecam na rua, urinam na rua, fazem todas as suas necessidades. Porto Alegre é isso que a gente tá vendo. E ainda falam de turismo aqui. Aonde? Não seja assim com Porto Alegre. Não seja assim com essa cidade. Muito maravilhosa. Olha, o nosso telespectador Sérgio Severo faz uma provocação. Ele quer que a gente fale sobre uma certa pessoa que está em campanha e não é só porque a pessoa está em campanha, porque é candidato, é que ele não merece que a gente fale nele nem de mal. Tá, seu Sérgio Severo? Nem de mal. Ontem a gente falou... É bom nesse espaço, de vez em quando, relembrar, porque nós aqui não falamos em campanha eleitoral. Há uma vedação da lei que proíbe a citação de candidatos. Muito mais ainda comentários. A multa começa em R$26 mil, vai a R$110 mil, pode até tirar emissoras de rádio e televisão do ar. É a lei. Mas no período eleitoral não pode? Não pode, é a lei. Talvez modifique, né? Agora... Olha o que o Sérgio Severo escreveu. O Sérgio Severo está grudado no nosso programa. Magda, no próximo problema com ex-marido, ex-namorado, fã ardoroso, me chame. Eu e minha caminhonete preta bancamos teu namorado com alegria. Minha cara feia corre qualquer concorrente. Mas não era eu que estava com problema. Mas eu sabia que não era o ex-marido que foi buscar lá o reboque, a mulher não estava, e ele não deixou, entrou, foi um fudunço. Não era eu, não. Ontem a gente falou sobre as Paralimpíadas, em especial a abertura, enfim, a falta de divulgação das mídias. E eu recebi um WhatsApp de um médico, ele é dermatologista, ele trabalha também na Santa Casa, tem uma clínica em Gravataí, mas não abandonou a Santa Casa, ele atende crianças e atende ainda na Santa Casa porque adora atender crianças, quer dizer, financeiramente nem precisaria mais estar ali, mas está mais por vocação do que por qualquer outra coisa. E ele escreveu uma coisa muito interessante, porque a mídia não aproveita as Paralimpíadas e questiona os clubes de Porto Alegre a respeito de escolinhas esportivas para crianças deficientes. Liguei para um clube, né, e alguns outros clubes, e nenhum deles possuem essas escolinhas, só para crianças ditas normais. Amanhã vou ligar para os outros clubes, hoje. Um pai vê as Paralimpíadas, mostra para o filho deficiente, o guri se motiva e recebe a notícia que não há onde praticar. Piora a sensação de incapacidade da criança. E é uma grande realidade, né? Compensação, hoje, lá na TV Assembleia, conversando com a Ana Flávia, que é uma das nossas produtoras, ela me disse que a Sojipa tem um professor de educação física que está dando aulas de educação física para crianças autistas. Olha que legal. E que ele já tem 200 crianças para quem ele dá aula. Nós estávamos falando sobre fazer um programa sobre, né, e ela estava me dizendo, eu tenho uma sugestão para ti quando tu quiser entrevistar o médico. Que legal, tal, claro que quero. Então agora veio ao encontro do que tu estava dizendo. Infelizmente eu falei com ela assim na saída, não perguntei o nome da pessoa e tal, mas certamente que depois eu vou fazer algum trabalho com ele. A notícia que nós estávamos comentando agora há pouco é uma notícia ao redor das 19 e pouco. Foram 3 criminosos mortos no final da tarde desta terça-feira após um assalto efetivamente às lojas Labs em Alvorada. Um quarto suspeito conseguiu fugir. Assaltaram estabelecimentos, saíram com reféns até um posto de combustíveis ao lado da loja. Houve um confronto, um cliente ficou ferido, os outros sofreram algumas agressões. De acordo com a Brigada Militar, um policial de folga que estava na loja avisou sobre o assalto. O trânsito foi bloqueado, houve um congestionamento, enfim, mas entre o saldo, digamos que tenha sido até que um pouco positivo. Os assaltos em todo o estado do Rio Grande do Sul é impressionante. Me ligou um amigo, Glori Borges, de Estrela, disse que uma das lotéricas da cidade foi assaltada 2 vezes no mesmo dia. Bom, né? 2 vezes no mesmo dia, uma cidade de 30 mil habitantes. Essa coisa é muito séria. Agora, falando na cara feia, eu me lembrei de uma historinha que eu já contei do presidente Lincoln, num embate político com um outro candidato.
quando ele foi candidato ao Senado, um cidadão disse: eu lhe acuso de ter 2 caras. Aí ele olhou para a plateia e disse: ele era muito feio. Sim. Ele disse o seguinte: vocês acham que se eu tivesse 2 caras eu viria com essa? Ai, que maravilha. Presidente Abraham Lincoln: se faz um grande país com grandes homens e grandes presidentes. No caso, Abraham Lincoln, na minha modesta opinião, foi o maior presidente da história dos Estados Unidos. Nunca sentou num banco escolar. Pois o Diário Oficial desta terça-feira publicou a convocação de 1.272 candidatos aprovados no concurso público para soldado soldado da Brigada Militar. Os interessados nas vagas passarão por uma bateria de exames médicos agora e de aptidão física antes de iniciarem o seu treinamento. A projeção da brigada é que esses novos PMs comecem a atuar nas ruas já a partir da virada do ano, a partir de março de 2017, na condição de estagiários. Já é uma boa notícia. Cadepola. Agora, só um segundo. O senhor riu de mim porque eu disse que ele nunca sentou no banco escolar. Um homem que superou todos os desafios da vida para chegar a ser a sumidade. O senhor já leu algum texto do senhor Abraham Lincoln? Ele era maravilhoso. É por isso que eu fiz essa comparação. Nunca sentou no banco escolar. Claro que todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que ter cultura, todo mundo tem que fazer um curso universitário, o curso que você quiser. Agora, o senhor Gustavo Vitorino primeiro implicou com o senhor Chico Tofani. Não, abriu o programa hoje, estava você. Tá, mas eu tenho muito fair play, eu gosto do Vitorino, sou fã dele. Ele também é meu amigo. Ele também é meu amigo. O seu Marne Barcelos. Ele tem a mania de ridicularizar os outros. O seu Marne Barcelos, pelo jeito, ele é fã do Lula, viu? Que foi um presidente que também nunca frequentou um banco escolar. Não, senhor. O Lula é apedeuta. Ele não é apedeuta. Não diz isso pra ele que ele não vai entender. Parou, tu sabe que não é isso. Tu sabe que a gente já te explicou, já te contou aí no cantinho. Olha aqui, ó, a Daura. Parou tua espinha. Apedeuta é um cidadão que ele é. Era pra ser terapeuta e não conseguiu concluir a faculdade. Ele é anônimo e terapeuta. Então o senhor tá com carnegão no nariz. Marne, a Daura avisa. A Daura avisa. A Daura avisa. Tem galocha na Voluntários. Vamos passar lá e comprar uma galocha. Dona isso foi neologia. Pois não, legal, um drops legal. Atenção, silêncio. Um drops assim de humor. Até hoje, almoçando com os empresários, que são nossos amigos aqui da bancada, estão sempre assistindo o programa, principalmente teus amigos. Quem são eles, meus amigos? amigos? O Guga Stuf, o Alcides São Vicente. Fina flor da sociedade. O Guga falou o seguinte, que ele não tem medo da guampa na vida, ele tem medo do corno. Porque o corno é retroativo. Ele se lembra do passado e vem pra vingança. A guampa, todo mundo tem. Eu tenho, Vitorino tem, todo mundo. O corno é vingativo, é verdade. E ele é retroativo também, ele volta ao passado. Ele volta ao passado. Mas quem não tem passado não tem presente. Somewhere in Time, bem lembrado. Não é falar mal de Porto Alegre, mas realmente está um lixo. Vamos falar a verdade. Fui outro dia ao centro e fiquei enojado, apavorado. Só quis voltar para casa correndo. Estamos entregues às moscas. É uma vergonha, o que diz o Pedro Arthur Jaime. Olha aqui, ó. Olha aqui a Regina. Ela escreveu uma mensagem dia 9 de setembro e agora de novo. Vou começar pela do 9 de setembro. Chicão, nas tuas festas só entra mulher bonita e quem não é bonita tem que ficar em casa? Não, quem não é bonita vai em outras festas. Tem festa pra feio também. Ali é festa pra bonito. Não tem sentido o cara sair de casa pra ver gente feia, né? Agora, continuando, no dia de hoje, o que faz vocês terem sucesso é a maneira como é feito o programa. Não mudem. As críticas ofensivas são de pessoas invejosas. As interpretações erradas das opiniões é do povo que só quer ouvir o que lhe interessa. Continuem assim. Beijão, Regina Santos. Regina, obrigada. Atenção aí, você quer realizar a viagem dos seus sonhos? E quer fazer isso com a melhor agência de viagens? Quero dizer que para vocês que a tia Yara tem as melhores opções. Presta atenção. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road,
adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3 e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora a Tia Yara vai fazer um convite muito especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí. A Tia Yara Turismo proporciona para você e toda a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 5133326935. Você vai ter uma viagem inesquecível. Eu vou falar com a Tia Yara e vamos embora. Vai, mas quando é que tu vai? Tem uma lista de coisas para trazer para mim. Quando que tu vai? Me avisa. Olha aqui, Ademar Gomes Leiria diz o seguinte: Magda Beatriz, sabes alguma coisa sobre Rosa Helena? Sabemos tudo sobre Rosa Helena. Tá linda, maravilhosa, como sempre, uma linda mulher. É secretária de turismo de Gramado, casada com Horst Folk, tem grande seus figura, filhos grande amigo Horst Folk. Grande figura. Mora em Gramado, na Secretaria da Cultura. Rosa Helena é aquela cantora? Não, mas Helena, apresentadora de uma TV. apresentadora de televisão. Linda. Que casou, depois de muitos anos casou com o Horst. Ela foi casada com o Lupe Martins, o irmão do Lazia Martins, com quem ela teve uma filha. Depois ela casou, depois de muito tempo, ela casou com Horst Folk, com quem ela tem um filho. E ela mora em Gramado já há muitos anos. Eu participei... Continua linda como se tivesse ainda 20 anos. No início do ano participei de um evento, um seminário sobre turismo no Rio Grande do Sul, e a manifestação dela foi excelente. As homenagens, o reconhecimento foi no plenarinho da Assembleia. As homenagens a ela de outros secretários de outras regiões foram, bom, e os resultados de Gramado são extraordinários. Ela é muito competente. Ela é muito dedicada. Boa noite, Magda Beatriz. Respeito a opinião do senhor Mário Barcelos, mas discordo totalmente. Porto Alegre é linda, a capital mais arborizada do Brasil, lindos parques, um pôr do sol sem igual, uma orla linda, bairros lindos, prédios históricos. E as mulheres mais lindas do Brasil. Tem problemas como todas as grandes cidades do mundo tem, mas é uma linda cidade. João Batista do Partenon. Eu assino embaixo. Senhor João, você esqueceu de falar que o Mário é um chato. Não é nada. Os aniversários de hoje. Não respondam que ele tá com TPM. Por quê? TPM. Usa fraldão. Não usa fraldão. A primeira aniversariante é a grande atriz que nasceu na França, depois se tornou americana, Claudette Colbert. Ela era simplesmente linda. Fantástica. Ela recebeu um Oscar por um filme de 1934 com Clark Gable. Aconteceu naquela noite. É um filme lindo, uma história de amor. Outra aniversariante é a grande cantora peruana Ima Sumac. Ima Sumac, você lembra? Se apresentou em Porto Alegre, no Cinema Cacique. A fila começava na Rua dos Andradas, subia a Calda Júnior e até a Riachuelo. Maravilhoso. Soprando a voz totalmente diferenciada, 5 oitavas, eu não entendo direito. Apresentação na década de 50. O outro aniversariante é um músico maravilhoso, ganhou uma série de grandes prêmios, autor da trilha sonora do Dr. Givago, autor de outras trilhas sonoras. Ele trabalhava muito com o diretor David Lean. Maurice Jarre, um grande compositor francês que fez filmes maravilhosos, músicas para filmes. A dona Laura Cardoso, minha querida amiga, a atriz dona Laura Cardoso, completando hoje 89 anos de idade, já está bem velhinha. E o meu grande amigo que faleceu o ano passado, Antônio Abujanra. Ah, querido. Cê sabe, eu quero dizer para vocês que foi uma das pessoas mais cultas que eu conheci na minha vida. Porque conversar com ele jorrava cultura, jorrava conhecimento, Racine, Ésquilo. Ele falava das tragédias gregas, citava Ésquilo. Quando Ésquilo deu para o mundo o diálogo dentro das tragédias gregas. Ele sabia tudo de tudo. Antônio Abujanra, que figura maravilhosa. Outro aniversário.
Jaqueline Bisset, uma das mulheres mais lindas do cinema, sabe quantos anos? 72 anos no dia de hoje. Aqueles lindos olhos filme dela, O azuis. Porteiro da Noite. Isso, ela era simplesmente... Belíssimo. São esses os aniversariantes de hoje. Paulo Leitão diz o seguinte: o Marne está certo, mas... Porém, dê uma para ver olhada tudo, na entrada de Porto Alegre, um descaso total. Na noite, se entrar pela Farrapos, que antes era um glamour, hoje é um centro de prostituição. Se for pela Voluntários, além da prostituição, tem pontos de drogas e um lixo. É triste. Logo na entrada da nossa cidade também está esquecida. Fraterno abraços a todos. Vitorino, continua assim, sou seu fã. Agora ele vai se agrandar, faz aquela coisa. E eu até acrescento ao que o senhor colocou, que poderia, por exemplo, entrar pela Ceará, mas também não dá, porque tem obra ali, está tudo... Até hoje, né? Até hoje, aí tem que entrar pelo... Eu quero fazer uma homenagem ao Antônio Bujanra. Eu estou aqui pesquisando, sabia que ele tinha morado em Porto Alegre. Ele estudou filosofia e jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, onde iniciou a carreira de ator na segunda metade dos anos 50, junto com o Valmor Chagas, numa peça do Pirandello no Teatro Universitário, que revelou José Lefgoy, revelou o Abujan, revelou, entre outros, Valmor, grandes atores que foram para o centro do país. Aliás, a cena teatral gaúcha, ela é muito respeitada, sabia? As artes cênicas do Rio Grande do Sul são muito respeitadas. Sim. A gente aqui não dá a devida importância, a gente que eu digo a população, né? Mas os artistas, quando vêm do centro do país, todos eles são unânimes em dizer que as artes cênicas aqui no Rio Grande do Sul, o teatro do Rio Grande do Sul é muito efervescente e tem profissionais de altíssimo nível. Falta a gente valorizar. E ele tinha um programa na TV Cultura de São Paulo chamado Provocações. Esse programa era maravilhoso. Eu vi a musiquinha de... É teu amigo? Teus amigos estão todos morrendo. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Tenham todos uma boa noite. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.